A gente começa com o arcabouço fiscal. O texto foi aprovado com um placar expressivo de 372 votos a favor, 108 contrários, só que expôs uma série de questões que a gente precisa analisar aqui. A começar pela dissidência entre partidos aliados ao Palácio do Planalto. Qual que foi a avaliação? Aliados de Arthur Lira, do chamado Centrão, dos partidos independentes, ajudaram a compor ali essa base de Lula neste momento, né, na votação do arcabouço fiscal. Agora, o que chamou a atenção é que partidos da própria base, que fizeram campanha junto com Lula, como PSOL, PV, Rede, foram dissidentes, simplesmente abandonaram o barco ali. O que isso expõe sobre a relação de Lula com o Congresso, na visão de vocês? Começo contigo, Segré. Bom, primeiro, mostra que esses partidos não alteram absolutamente nada na votação. Teve uma questão que também chamou a atenção, que são 30 pessoas, deputados do PL, que votaram a favor do arcabouço. E essa questão de votar a favor mostra que o objetivo do Congresso deve ser, necessariamente, fazer lei daquilo que será bom para o cidadão brasileiro. E não uma questão ideológica de que porque foi apresentado pelo governo temos que votar contra, ou porque foi apresentado pelo governo a base aliada tem que votar a favor. Isso mostrou que dentro da base aliada do governo tem gente que não está de acordo com isso. Sim. PSOL, especificamente porque foram 12 Sim, todos. os votos que não acompanharam. Mas, de qualquer maneira, também importante mencionar, essa foi a aprovação geral. Tem agora essas 4 colocações mais detalhadas e aí vamos ver o que... Inclusive, houve uma pressão grande, né, do próprio Lula e seus aliados sobre os parlamentares do PT para que eles votassem todos a favor do arcabouço. E, embora tenham votado a favor, cerca de 20 parlamentares colocaram um documento ali dizendo que, de alguma forma, se sentiam insatisfeitos com o projeto da forma como está. Como que você vê isso, Fábio Piperno? Boa tarde a todos. Eu vi como absolutamente tudo que aconteceu era muito esperado para mim. Aliás, eu disse ontem aqui que a vitória seria tranquila nesse caso. E foi bastante. Muito. Aliás, o Haddad, na semana passada, falava... 100 votos a mais para cima do que era necessário, inclusive. E o Haddad falou na semana passada em 340, 50, e muita gente não levou a sério. E na semana passada, o regime de urgência já tinha sido aprovado também por 300 e tantos votos. Mas essa foi uma grande guerra, mas algumas pequenas batalhas virão. Então, o que significam essas dissidências? Desde o começo, a gente sabia que, por exemplo, alas importantes do PT seriam contrárias a muita coisa que o arcabouço tem. Tem gente do PT que fala explicitamente que esse arcabouço é um arcabouço com cara de mercado, que o Haddad, né, joga para o outro lado e tal. Então, o próprio pessoal traz um argumento que é muito parecido com isso, que é assim, ó, esse novo teto de gastos que, na verdade, limita investimento nas áreas sociais e, infelizmente, permite uma lógica de ter 2 tetos para tudo, para ampliação do investimento público, para assistência social, para obras de infraestrutura, mas não tem nenhum limite para os gastos financeiros com o pagamento do serviço da dívida. Então, esse tipo de coisa já estava devidamente precificado aí. A gente já sabia que seria assim. Da mesma forma que desde sempre se fala que o presidente Lula tem apoio de um pedaço do PL do Bolsonaro. Por quê? Principalmente aqueles deputados lá do Nordeste. Teve 30 deputados apoiaram. Ontem votou uns 90 que compareceram, exatamente um terço acabou votando, então, favoravelmente aos interesses do governo. Aliás, outro dia teve até um deputado do PL que posou para uma foto com o Lula e deu uma confusão danada. Agora, isso também não quer dizer que essa seja, de fato, a base real que o governo tem. Isso, hoje, ainda é muito... receoso a gente mensurar, porque por enquanto tem uma parte desses parlamentares que a gente não sabe exatamente para onde vão e quanto custam. O que a gente enxerga nesse momento é que é tudo ponto a ponto, né? Projeto a projeto, derrotas e vitórias e quanto custam. E não, exatamente, não vitórias assim permanentes, simplesmente porque se aprovou para um. Antes de passar para você, Gânia, eu quero dar um recado para você que nos acompanha, porque lá no site da Jovem Pan tem uma notícia muito interessante que mostra como cada deputado votou na sessão sobre o arcabouço fiscal.
fiscal. Então a gente está colocando aqui para você que o PSOL, né, disse não como um todo, Rede também, um deputado falou que não, no PL, por exemplo, que é oposição, 30 deputados votaram a favor do arcabouço fiscal. Isso aqui é interessante porque você consegue entender de que forma que o deputado que você escolheu nas eleições de 2022 fez a escolha dele em relação ao arcabouço fiscal, para entender quais caminhos esse parlamentar está seguindo e se isso caminha também no mesmo sentido do que você imagina, do que você pensa, para cobrar ou para elogiar. É para isso que serve. Então, essa notícia aqui é muito interessante e a partir dela você pode acessar todas essas informações lá no site da Jovem Pan. Alan Gani, como é que você vê, então, Centrão dando apoio por meio de Arthur Lira para Lula e parte da base saindo fora? Então, a votação do arcabouço fiscal foi um tema suprapartidário. Teve muita pressão da sociedade civil, teve pressão do mercado financeiro em cima dos deputados, teve pressão dos empresários, teve pressão da própria mídia. E olha que interessante, você tem membros da esquerda votando contra e você tem membros da direita também votando contra. E por que isso? Porque os membros da direita, os parlamentares de direita, entenderam que esse arcabouço fiscal ele é muito frouxo. As regras são muito flexíveis, bem diferente. Mas a gente está falando de 370 não, mas eu estou dizendo, votando a favor. Não, eu digo o seguinte, a maioria sim, mas sim. O que eu estou querendo dizer é que tiveram também membros... Você está falando dentro desse bloco de pouco mais de 100. Que o Segré trouxe. Então, esses parlamentares do PL votaram contra porque entenderam que era frouxo. E a esquerda, olha que curioso, né? A ala ali da esquerda entendeu que ele era muito rígido e que eles queriam muito mais liberdade para gastar. O fato é que a maioria entendeu que era necessário passar, assim, um arcabouço fiscal, uma regra fiscal, e muito em função dessa pressão da sociedade, como mais ou menos foi nas devidas proporções da reforma da Previdência. E para ficar bem claro para nossa audiência, num giro rápido e objetivo para a gente até seguir jogando outros ingredientes nessa história, para vocês, esse arcabouço, ele está bem aprovado da forma como passou ou, de fato, há certa frouxidão? A tua opinião, pelo jeito, já ficou bem clara, né, Alan Gani? 5.13. Eu acho que ele foi para 6.13. Ele chegou como 5.13, ele foi melhorado no Congresso Nacional, teve ali algum contingenciamento de despesas caso não cumpra a meta de superávit primário, mas ele é muito frouxo. Ele é muito frouxo até na meta, né? Então o governo promete 1% de superávit primário em 2026. Eu acredito, mesmo com uma meta pífia, ruim essa meta, não vai conseguir atingir porque é muito focado na arrecadação e pouco no gasto público. Objetivamente, Segré. Eu prestaria atenção a 2 votos do PT que se abstiveram, que também mostra alguma coisa de que não é toda a base que está acompanhando. E eu gostaria de ver a letra pequena do contrato que ainda vai ser aprovada hoje. Piperno. Eu acho que a aprovação desse arcabouço mostra que quando o presidente, de fato, entra em campo para fazer articulação política, ele é, obviamente, muito melhor do que seus próprios articuladores. Interessante constatação. Daqueles que se abstiveram ou que se omitiram... Não, a articulação política eu olhei na câmera e eu vi atrás. Tremenda, né? Em campo. Aí até eu sei fazer articulação política. Não, tem gente que tinha que pagar muito mais, não faz tanto tempo assim. Bia.